As eleições parlamentares provocaram aqui uma reconfiguração do parlamento alemão e a gente vai saber como está agora o parlamento, qual a perspectiva, quem deve ser o novo chanceler lá no parlamento alemão, no governo alemão, né? Aqui com o Vitélio Brustolin, ele é especialista em relações internacionais, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Vitélio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mosquera, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vitélio, quem ganhou espaço e quem perdeu espaço no parlamento alemão? A gente pode mencionar aqui alas ou partidos, como você preferir. O parlamento teve um alinhamento para o centro-direita, né? Lembrando que o Olaf Scholz era centro-esquerda, então a sigla CDU, né, União Democrática Cristã, do Merz, do Friedrich Merz, que levou 28,5% dos votos nas eleições. Eu vou colocar primeiro, são duas fases nessa votação, são duas cédulas, inclusive. Uma é para quem pode ser o chanceler e a outra são as cadeiras no parlamento. Então, eu vou colocar primeiro o chanceler, o Merz fica com 28,5%, a Alice Weidel fica com 20,5 pontos, que ela é da Alternativa para a Alemanha, um partido bastante criticado por ter algum alinhamento ultranacionalista. O partido do Olaf Scholz, que é ainda o atual chanceler, fica em terceiro com 16,5%, e daí tem o Partido Verde com 11,8%, e aí tem uma sigla, que são vários partidos de esquerda, é denominada à esquerda, que juntos tem 8,7%. Agora, essa apuração das cadeiras ainda é prévia, né? Mas o Merz ele fica com 208 cadeiras no parlamento, em segundo lugar a AfD fica com 152, o Scholz fica com 120 e os Verdes com 85, e aí os outros partidos de esquerda juntos têm 64, Mosquera. Friedrich, então, liderando a ala mais expressiva do ponto de vista numérico, ele passa, aí eu quero que você explique para a gente como é a dinâmica desse regime de governo na Alemanha. Ele passa a caminhar para ser o chanceler alemão, é isso? Na última vez, né, nas últimas eleições, levou 170 dias essa negociação para resolver quem seria, quem apoiaria, qual seria a coligação. Porque como ninguém levou a maioria absoluta, né, 51% dos votos, o Merz vai ter que se coligar, provavelmente com o partido do Scholz e provavelmente com os Verdes, para conseguir atingir uma maioria absoluta. E aí é que entra, uma negociação que inclusive é formada um documento, uma espécie de contrato, não é como no Brasil, que é por troca de ministérios ou por emendas parlamentares. Lá eles fazem um compromisso e tem que ter uma maioria absoluta para governar o país, porque senão você não consegue passar nada no parlamento. Agora, a questão é que o partido da Alice Weidel, né, que é de ultranacionalista, e a esquerda, veja só, são dois extremos dessa posição política, inclusive são partidos que foram mais votados nas áreas em que a Alemanha foi dividida, né? Teve a Alemanha Oriental, teve a Cortina de Ferro, que dividiu na época da União Soviética. Esses partidos tiveram grandes votações lá. Esses partidos são contra a ajuda à Ucrânia, defendem um alinhamento com a Rússia, e esses partidos, como eles têm 1/3 das cadeiras no parlamento, eles podem vetar qualquer aumento de gastos que possa ser feito dentro da Alemanha, inclusive os gastos com defesa. Então, para driblar isso, o Merz vai ter que fazer uma aliança muito forte, vai ter que ceder alguma coisa para a esquerda, algumas reformas de bem-estar social junto com os gastos em defesa, ou vai ter que decretar emergência nacional e aí quebra o ajuste fiscal, o arcabouço fiscal, e ele pode gastar mais em defesa, Mosquera. Ô Vitélio, o partido que ficou em segundo lugar, da Alice Weidel, e tem até uma questão muito controversa, o nome Alice, a pronúncia lembra todos, né? Então, Alice pela Alemanha, todos pela Alemanha,
né, e todos pela Alemanha, foi um slogan muito usado por Hitler, pelo nazismo, e isso foi o motivo pelo qual o partido dela já foi multado, né? Então há os olhares aí todos voltados para como deve ser a atuação desse partido, que como você falou está com 152 cadeiras, se eu não me engano, enfim, é o segundo colocado aí, né, nessa recomposição do parlamento. Como deve ser a atuação dela? Isso pode ser um motivo de preocupação para um renascimento de algo próximo ao nazismo? Como você enxerga essa questão? Então, realmente ela fez 152 cadeiras, né, isso ainda é preliminar, e ela fez 20,5% dos votos, né, a maior votação que a AfD, esse partido dela, Alternativa para a Alemanha, já fez na história. Na verdade, na Alemanha sempre teve um acordo entre os partidos, eles chamam de cordão sanitário, para impedir que grupos de extremo, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, cheguem ao poder. Então, geralmente, quem fica com o poder são os mais moderados, os mais próximos ao centro na Alemanha. E isso é o que deve ser feito neste momento também. Existe até uma convergência entre o Merz e a AfD, né? A Alice, há algumas semanas eles votaram juntos uma lei contra a imigração na Alemanha, porque tem um fator que levou esse partido a crescer muito, e esse fator é a imigração, Mosquera. Em 2015 teve a guerra na Síria, e aí 2 milhões de pessoas entraram na Alemanha em um único ano, em 2015. E na época era o governo da Angela Merkel, que inclusive é do mesmo partido, da CDU, que acabou de vencer agora, do partido do Merz. Ele era do mesmo partido dela, mas ele era oponente a ela. E aí os alemães, eles receberam esses imigrantes e depois receberam mais imigrantes, né, refugiados russos na guerra da Ucrânia. 1.300.000 russos fugiram da Rússia em setembro de 2022, quando Putin mobilizou a população. Refugiados também da Ucrânia, outros refugiados. E embora tenha recebido muita gente, porque a Alemanha tem um problema de crescimento populacional, essas pessoas não se enquadraram nos serviços sociais da Alemanha. E tem um problema hoje de déficit de pessoas, os serviços sociais decaíram e a Alemanha não está crescendo, né? Em 2023 ela retraiu 0,3%, no ano passado retraiu 0,1%. A expectativa da Comissão Europeia é que esse ano a Alemanha só cresça 0,7%. Ainda é muito pouco, mas pelo menos deixa de ser uma retração, uma recessão. Então existe um questionamento dentro da Alemanha de como que esses imigrantes entraram, não ajudaram a economia, pesaram nos serviços sociais, e ainda por cima tem alguns atentados terroristas. Aconteceu um recentemente em Munique, que leva a questionamento sobre problemas de segurança na Alemanha, de acordo com os alemães, por causa do aumento da imigração, Mosquera. Vitélio Brustolin, especialista em relações internacionais, professor de relações internacionais na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso, falando sobre as eleições parlamentares na Alemanha. Volte mais vezes. Até a próxima, amigo. Obrigado pelo convite. Até logo.